Agora são 8h09 em Campos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM Campos, que tem previsão de tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nublado. Deveremos, né, passar o dia com essa umidade relativa do ar mais alta. Não há previsão de chuva, pelo menos nesse período da manhã, e a temperatura fica girando aí na casa dos 33 de máxima e 23 de mínima. Agora faz 27 graus, e o problema dessa umidade relativa alta é que ela dá a sensação térmica mais alta. Pra você ter uma ideia, 27 graus agora no termômetro, mas a sensação térmica já é de 32 graus às 8h10 da manhã. Seguramente de 32 para 40 não vai ser tão difícil no decorrer do dia. Então teremos um dia muito abafado, aquela coisa, né, da umidade. E não há previsão de chuva significativa nesse dia de hoje. 8h10 em Campos, e o programa de hoje, que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Temos o prazer de receber aqui o Wilton Alexandre de Carvalho, que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial, algumas, né, das suas habilidades e formações, e ele fala com a gente, explica para a gente aqui tecnicamente o que aconteceu com a Americanas, as lojas Americanas. Antigamente era Casas Americanas, né? E hoje essa mega empresa com quase 45 mil trabalhadores, colaboradores, chega aí num momento muito crítico, numa crise que pode ser revelada e deve ser revelada pela justiça como fraude ou não. Aí cabe à justiça e não a gente fazer nenhum, né? Pelo menos o programa não faz. Eu até vi a preocupação do Wilton também na sua live sobre juízo de valores. Não, tecnicamente o que está acontecendo. E aí, se tem fraudador, se tem fraude, tem que ter fraudador, tem que ter punição, naturalmente. Agora, os caras, me parece um risco muito calculado, né, Wilton? Porque eu não sei se é tudo muito planejado. Parece que até o local da comarca onde foi pedido a recuperação judicial, né? Foi minuciosamente escolhido. Então, quer dizer, me parece que o risco aí de dar errado, se é que foi fraude, é muito pequeno para eles, não? Ou não? Eu acho vai depender da justiça, né? E eu acho que o risco maior, apesar do que você está falando do foro escolhido, da comarca, eles têm um risco maior porque não envolve só o Brasil, né? Então eles vão também sofrer sanções judiciais nos Estados Unidos. Então eu acho que o que vai pegar para eles vai ser mais essa questão dos advogados estarem entrando também com ações judiciais na Justiça de Nova York. Então eu acho que isso é que eles vão sofrer mais consequências nisso aí, né? Falando disso, tem até aqui uma reportagem que eu estava lendo, e eu acho importante passar isso aqui para os ouvintes, né, para quem está assistindo a gente também pelas redes sociais, a questão de que, até essa reportagem fala, que esse tipo de escândalo ele já vem num momento em que o capitalismo brasileiro está meio que no divã, né? Ele está sofrendo ali uma crise de consciência. Mas por que isso? Porque entidades como CVM, como a B3, a Bolsa de Valores, e as próprias empresas de auditoria independente, elas estão meio que se entendendo de como proteger esse tipo de situação, né? Porque, como a gente falou, quem contrata o auditor é o próprio diretor da empresa. A pressão em cima da auditoria é grande. A CVM ela tem mecanismos, ela tem legislações, né, normas que protegem isso tudo. Mas na ponta, no final, na publicação do balanço,
o leigo, né, no caso, e também os investidores, como é que eles vão confiar nisso, né, com uma situação dessa, né? E até tem aqui, nessa matéria, tem aqui o Fábio Alperotti, o sobrenome dele é meio difícil de falar. Ele é sócio fundador da gestora Fama Investimentos. E ele fez o quê? Ele, há 3 meses atrás, 3 anos, desculpa, ele vendeu todas as ações da Americanas, que ele tinha no fundo de investimento dele. E por que ele vendeu? Ele diz aqui, ele fez estudo de campo e análise que ele identificou insatisfação entre fornecedores, alta rotatividade de executivos e um balanço confuso. Há 3 anos atrás, esse presidente dessa gestora de fundos, Fama Investimentos, ele vendeu as ações das Americanas por causa disso. Mas aí o que acontece? Há 3 anos atrás, de repente, esse Fábio da Fama Investimentos, ele foi meio que considerado tipo semeador de caos, tá maluco, exagerado, tá maluco a empresa dela. Então. E agora? Agora ele está surfando na crista da onda, tipo assim, eu avisei, eu me safei dessa, os meus clientes que estão com investimento comigo também estão protegidos. Ponto para ele. Ponto para ele. Então, é uma questão de realmente. E o que acontece? Na B3, existe um setor de novo mercado, onde novas empresas entram, e essas empresas, elas não estão muito bem controladas com mecanismos de proteção para os investidores. E ele até diz aqui que é um setor da B3 que é muito perigoso para quem investe, porque não tem muito controle. E dentro desse novo mercado da B3, tiveram empresas que foram envolvidas nos maiores escândalos recentes, como IRB, que é o Instituto de Resseguro do Brasil, JBS, Eike Batista, CVC, BR Foods, Smiles, que é de milhas. Todas as empresas se envolveram recentemente em escândalos e todas elas estão dentro desse setor da B3, que é o novo mercado. Então fica aí também um tipo de informação que as pessoas que não estão nessa área não entendem, mas que isso já está sendo visto já há tempos, né? Aí é aquela coisa, você vai investir em bolsa, tecnicamente você tem que dominar ali um pouco, pelo menos, mas essa questão do risco aí, você pode pesquisar muito e saber. Essa dica sua aí vale ouro. É muita informação que você tem que ter para investir em bolsa, que até você me perguntou se eu sabia alguma coisa quando eu cheguei bolsa, aqui. Eu não entendo. De bolsa, mal eu sei carregar aquela de... Mas... Quando a mulher manda, tem que carregar. Tem. E tem também a questão da bolsa de valores, porque a gente quase... Ou você se dedica a isso, é o seu trabalho, é a sua dedicação, ou você ter outra função, trabalhar, fazer tudo que a gente faz, e ainda ter que ficar buscando informações, vai ficar alguma coisa faltando aí. Entendeu? Aqui no programa nós temos um grupo de WhatsApp, que é do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, do jornal Folha da Manhã, e deste programa, e lá tem muita gente participando. A Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapana, e ela faz 2 perguntas a você. A Vera também coloca um assunto aqui muito interessante, eu não havia percebido isso, obrigado Vera. E ela colocou aqui no grupo uma postagem do Roberto Requião, que aí a gente fala daqui a pouco sobre a Eletrobras. E ele chama os caras de gangster. Mas vamos lá, vamos à pergunta da Silvana, as perguntas dela, da Silvana Venâncio. Uma você já respondeu, que é como uma empresa sólida, parecia tão sólida, chega a esse rombo. Você já comentou aqui. Agora a outra foi o fio, né, que a gente deixou para este bloco agora, na tentativa de passar alguma informação também mais sólida e de quem conhece, para os quase 45 mil trabalhadores da Americanas. Hilton, as lojas americanas podem fechar as portas? No momento, não. No momento, né, nem tão cedo vão poder, porque uma das premissas, né, que ela tem que seguir com a recuperação judicial é a questão de não demitir funcionários, não gerar impacto financeiro e econômico para os locais que ela está instalada. Claro que ela vai solicitar numa recuperação judicial
o fechamento de uma loja ou outra, com o argumento de diminuir custo, né? E a recuperação judicial, a falência, todo esse trâmite, ela segue uma série uma lista de tarefas, né? Vamos dizer assim, de se fazer. Tipo, se a loja americana vem a falir, os primeiros a serem ressarcidos, a receberem alguma coisa, são os funcionários. Depois são os fornecedores. Então tem uma escala do que ela tem que fazer se ela vier a falir. Mas, né, os sócios da empresa, né, os 3 grandes sócios, né, que são do grupo 3G, eles garantem que vão fazer de tudo para recuperar a empresa. E muitos dizem também, né, quem está nessa área de financeira, essa área de investimento e que conhece, eles podem, se eles quiserem, meter a mão no bolso, falando português claro, e injetar dinheiro na empresa. É porque eles não querem fazer isso. Mas eles podem, têm condições e poderiam já ter alguns executivos dessa área financeira, né, jornalistas especializados, eles são da opinião de que eles já poderiam ter feito isso ao invés de pedir recuperação judicial. Mas a recuperação judicial, ela é uma ferramenta que está aí para eles usarem, né? Então eles usaram essa ferramenta, né, esse mecanismo, né? Fugiu a palavra. Esse mecanismo para eles não terem que colocar dinheiro, sim. E poder dar garantia nenhuma, e poder postergar a situação, né? Agora, o Hilton, tem uma pergunta aqui também do Getúlio Augusto, que está lá no Face. Ele diz aqui, interessante essa pergunta dele: o que pode acontecer? E aí a coisa perdeu o controle. A partir do dia 11 de janeiro, interrompendo a pergunta aqui, quando você anuncia um problema, a partir do anúncio daquele problema econômico, no financeiro, numa empresa privada, como é o caso desse tamanho da Americanas, o tamanho da queda a gente só vai saber depois. Sim. Né? Então ele diz aqui, isso é reflexo ainda dessa crise, vamos colocar assim. Sim. O Getúlio Augusto, ouvinte, está aqui e ele coloca: o que pode acontecer? Os clientes não vão mais comprar online com medo de não receber as mercadorias. Isso vai acontecer? Eu acho difícil, Getúlio, né? Getúlio, eu acho difícil acontecer, porque não é que seja difícil porque a loja americana vai entregar ou não vai. É que se você perceber hoje, tanto a loja americana quanto o Mercado Livre, que é o próprio Submarino também, que já é dela, se você perceber, todos eles viraram representantes de outras empresas. Então, marketplace. Então, eles garantem a entrega. A entrega eles vão garantir, até mesmo por causa da recuperação judicial. Eles não podem pegar na americanas.com, no site da Americanas, né, que tem a responsabilidade pela entrega de outras empresas, demitir as pessoas. Então, eles não vão diminuir o quadro e deixar de entregar. Claro que isso também, essa pergunta do Getúlio, também está na cabeça de quem tem a empresa no marketplace da Americana. Pô, como é que eu tenho a minha empresa que a Americana entrega? Como é que a pessoa vai comprar na Americana agora? Pode também ter uma fuga de empresas do marketplace da Americana. Só que aí foi o que você terminou lá, o primeiro bloco, falando. Olha quantas empresas americanas já é dona. A questão do capitalismo em si, né? Como eu falei, você até falou, não é juízo de valor nenhum, mas a questão do capitalismo é que o que ele acontece? Ele vai diminuindo o gerenciamento, os donos das empresas. São muitas empresas com poucos donos. Então, são muitos interesses em jogo. Então, claro que o Submarino ele tem uma imagem que, da maioria das pessoas, ele não sabe que é da Americanas. Mas a Americanas em si, né, ela tem aquela imagem de que a própria empresa que está no marketplace da Americana fica com essa dúvida. Pô, a minha imagem está lá. Porque muita gente, apesar de isso já ser muito público e notório, muita gente acha que a Americana é que está vendendo e entregando.
ela só entrega, né? Vamos dizer que hoje deve ser uns 80% ela só entrega, o resto é o que ela vende. Pô, ela não tem, por exemplo, uma peça para rádio aqui, um aparelho eletrônico. Ela não tem um estoque do tamanho assim para ter tudo que ela entrega, né? Ela não tem. Ela pode ter televisão, pode ter geladeira, então você vai lá e compra um produto profissional para rádio pelo marketplace da Americanas. Sim. Mas aí você vai ver lá logo abaixo do valor, ali no próprio site ali mesmo já diz. Vendido por tal, entregue pela Americana. Entregue pela Americana. Ou seja, ela é só um atravessador nessa jogada aí, falando... E que na verdade não é nem entregue por ela, né? Ela passa por uma empresa de logística. Ela só faz esse meio de campo, né? Ela entra só como um atravessador nessa história. E só como imagem, né? Americana. Que aí é que tá arranhado, né? Aí é que pega mal. Aí é que tá arranhado. É mais ou menos fazendo um paralelo, quando lá, né? A gente lembra disso, né? O pessoal mais velho vai lembrar, quando tinha aquele problema de banco econômico, né? O que acontecia? Quando um banco, e pode vir a acontecer, né? Tomara que não aconteça, porque isso é muito prejudicial. Vamos dizer que essa questão da Americana fosse com um banco. O que ia acontecer? Todo mundo ia correr para o banco e ia tirar o dinheiro. Aí o banco quebra. O banco quebra na hora, porque os depósitos, né, ele ia ter o número de depósitos muito afetado e o banco ia quebrar na hora. A Americanas, o que as pessoas, de repente, têm que pensar, não é que é para ajudar a Americanas, mas ela vai ter que trabalhar muito a imagem dela para as pessoas confiarem e ter essa segurança de, continuo comprando Americanas, né? Vai dar trabalho. Ô, Hilton, sempre ouvi muito uma coisa assim, só cai em golpe quem quer dar golpe. Ou seja, cara, você vai no mercado financeiro, até na Bolsa de Valores, para você ter uma margem de lucro maior que 1%, você tem uma série de riscos que você corre. Uma aplicação, por exemplo, eu não sei em quanto está hoje exatamente, da poupança na Caixa Econômica Federal. Tem todo... O risco é lá embaixo, quase zero. Zero. Quase não zero, existe risco. Né? A não ser que o Sicolo voltar a ser presidente. Ele confiscar tudo. O risco Zélia. Seria o risco Zélia. Boa, muito boa, muito boa. Zélia Cardoso de Mello. Então, você pega lá, esse investimento na poupança da Caixa, por exemplo, essa aplicação ali, você vai ter lá arrebentando 0,5% no mês. 0,5%. Como que o cara compra um Bitcoin e ganha 10%? Que maravilha! Alguma coisa tem de errado nesse... Eu acho que a palavra que define isso é ganância, né? A pessoa, quando tem muita ganância, ela toma um tombo, né? Ela toma um tombo, ela tropeça, né? Não é ambição. Ambição é uma coisa. Ambição é você querer crescer, é você, né, se preparar, olhar o norte e seguir, chegar até lá. Agora, a ganância é querer ganhar rápido e fácil, né? Então, e sem risco. Achar que é sem risco. Porque além dessa questão de ganhar muito, tem a questão de que diz que não tem risco. Na Bolsa de Valores... Eu te dou um exemplo. Claro que eu lido muito com um certo banco. Se você entrar, até mesmo no aplicativo, e você vai olhar, você tem lá uma série de investimentos para escolher. Então, quando você tem lá, e o próprio aplicativo ele fala risco moderado, risco alto, risco baixo. Então, hoje uma renda fixa, ela está dando aí uns 12% ao ano. 12% ao ano. Quando esse fundo de investimento desse banco, e de outros quaisquer, não é só de um banco que acontece isso, ele envolve, além de fundo de renda fixa, ele envolve ação, ele envolve tudo, você vê que o rendimento está dando 17%, 18% ao ano. Ao ano. É um investimento alto, mas é arriscado. Porque, nesse momento, se você entra no aplicativo hoje, ele vai dizer que é 18%. É capaz de acontecer o quê? No mês que vem já não está 18%, já está 17% ou 15% porque sofreu queda. Porque ele fala ao ano. Às vezes, no mês, você está perdendo. Mas é porque ele te avisa, esse risco é alto porque lida com ações em bolsa. Então, para você hoje conseguir um investimento aí que dê
1,5, 1,8, tem que envolver bolsa e tem que envolver risco. Se for moderado, é no máximo 1%, 0,98, 1,1. É uma coisa assim muito... Estourando 1%. Não vai. E o que você falou até mesmo da ganância, não é nem a ganância, mas também a falta de atenção. E o que aconteceu com a própria Americanas? Os fundos de investimento, antes de acontecer isso tudo, sempre tiveram um bom olho, né, para Americanas, porque os papéis dela sempre renderam muito. Sempre renderam muito e eles sempre aumentaram para vender para essas gestoras de investimento os papéis dela. Só que essas pessoas, esses executivos dessa área, eles não viam. Que até o Fábio, que eu falei aqui da reportagem, e até outros devem ter visto, mas a maioria não via. Tem um retorno bom, mas por que está tendo esse retorno bom? O que está acontecendo? Vamos pesquisar mais. O que está acontecendo que está diferente dos outros? Então, isso também vai servir para isso. Essa situação toda que aconteceu vai servir para os executivos. Foi como eu falei aqui, né? O capitalismo no divã, né? O capitalismo no divã vai ser para os executivos dessa área pensarem duas vezes nessa diferença, nesse ganho muito fácil. Então vai ter tudo isso aí que vai acontecer. Então, para a gente fechar a questão dos trabalhadores, o risco de fechamento da empresa Americanas, pelo menos agora, eu não sei, eu acho que o processo de pedido de recuperação é de 30 dias, né? Dentro de 30, ela tem 30 dias, não pode sofrer nenhuma ação, não pode, não precisa pagar ninguém em 30 dias de fornecedor. Apesar de que o próprio BTG, que é um dos sócios, já moveu para caçar, eliminar e para tirar essa recuperação. Ele quer tirar, ele quer receber antes. E o que pode acontecer foi o exemplo do banco que a gente falou que é agora, de todo mundo ir lá e tirar o dinheiro. O grande problema também está na liquidez. O que é a liquidez? É o quanto ela tem para pagar o mais rápido possível. Ou seja, se você é um fornecedor ou se você é um credor da loja americana, o que você vai fazer? Você vai entrar na justiça, eu quero receber agora. Eu não quero deixar lá. Claro. Ela estava me devendo e eu deixei para ela pagar em 6 meses, mas eu quero receber agora. Então vai vir uma chuva de ações judiciais, de cobranças em cima dela. É muita coisa para administrar. E naturalmente ela não vai conseguir mais vender, comprar como comprava antes. Sim. Eu, sinceramente, não me interessa vender para Americanas hoje. Sim. Vou vender como? Se eu não tenho nenhuma previsão de futuro, a previsão dela é negativa. Sim. Como é que eu vou, né? E olhando pro social, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Que o lado que arrebenta da corda é sempre o mais fraco. A recuperação judicial é o melhor, porque aí vai manter o emprego das pessoas, não vai ter tanto impacto socioeconômico, mas sem essa recuperação corre-se o risco mesmo das Americanas sofrerem aí um grande baque aí e muitas pessoas serem prejudicadas. Até o Marcelo está me mostrando aqui, ó, no meu caso eu venderia uma propaganda para Americanas. Não quero não. Porque ela retirou o patrocínio aqui do Big Brother Brasil 23. Ah, sim, retirou. De 105 milhões, parece. Acho que entrou lá, foi Mercado Livre, né? Uma outra empresa também assim. Sim. O professor Henrique da Hora, nosso amigo em comum, coloca aqui, ó. Falou-se, eu não sei se você tem conhecimento disso, falou-se muito em golpe das Americanas. Houve algo parecido em alguma empresa campista? As usinas passaram por um processo semelhante? Ele coloca aqui essa pergunta para você. Não. Processo semelhante não. As usinas não passaram, não. O que teve em Campos, eu não lembro muito bem qual foi o ano. Acho que foi um banco que teve um problema aqui uma vez. Cacique? Foi esse nome? Foi... teve um problema desse... Eu não lembro o nome, é porque eu vim morar em Campos em 2006. Não, eu não lembro se foi até antes de 2006. Eu ouvi falar, só não lembro. Acho que entrou acho que depois ele fez a parceria com outro banco grande, assim, já de Minas, mas era, inclusive, amigo nosso, teve... Sim. Né, acabou se suicidando. Sim. Né? Teve muita gente dos sócios, e muita gente perdeu o dinheiro ali. Perdeu dinheiro. Mas aí foi aquela questão que a gente estava falando do ganho alto, né? Do ganho alto. Você emprestava o dinheiro lá, se a gente está aqui falando de 18% ao ano,
Como é que você vai ganhar 50% ao ano? Sim. Peraí, mas tem um negócio. É. Tem cara, igual. Eu acho que era. Eu não quero arriscar nome, porque. E eu era muito amigo. Me lembro o nome do amigo que, inclusive no dia que ele cometeu esse suicídio, a gente tinha programado viajar para ver a Fórmula 1 em São Paulo, no mesmo no ônibus, né? Então, sentado um ao lado do outro, que a gente era muito amigo, uma pena. Mas muita gente perdeu dinheiro, a gente perdeu 1 milhão, a gente perdeu muito, outros milhares, né? Enfim, deixa eu colocar outra questão. Tem um anúncio aqui, os camaradas mandam e-mail sempre pra gente, eu nunca anunciei, porque a gente vai pesquisar, aí você já logo descobre o esquema como é que é. São alguns chamados bancos, que não são bancos, são só uma espécie de uma empresa corretora de seguro, uma coisa assim. Eles alegam que estão emprestando dinheiro, é financeiro, é uma casa financeira. Você pode pegar dinheiro sem consulta ao SPC, Serasa, pode estar com o nome sujo e tudo, que eles te emprestam dinheiro e é juro baixo, 1,5%, não é nada de exorbitante, mas para você sacar R$1.000, primeiro você tem que depositar 200. Ué, mas como se eu estou precisando de 1.000, vou arrumar 200 aonde? Mas é questão mesmo, isso aí é golpe mesmo. Aí é golpe descarado dos caras. Aí é golpe mesmo, porque ele vai pegar os 200... Diferente. Ele vai pegar os 200 e não vai te emprestar nada. Não vai emprestar nada. Ele não vai descontar dos 1.000 que você quer, 200 e te emprestar. Não, você tem que depositar 200 primeiro para depois chegar 1.000 para você. Sim. Aí, meu filho... porque é a questão que você falou, tem banco realmente... É tão descarado que às vezes a ganância não deixa a pessoa ver. E tem banco e financeira que realmente não te exige nada. Renda... comprovante de renda, comprovante de residência, não te exige nada, te empresta o dinheiro. Mas a taxa de juros que ele vai te cobrar é uma exorbitante. Para quê? Para ele, tipo, se você não pagar, pelo menos se você pagar 2 ou 3 parcelas, o juros que você pagar já está pago. Já compensou, porque ele vai te cobrar aí 20% ao mês. Né? É uma coisa assim, fora da realidade. Aí desiste isso. Para fechar aqui, tem mais um assunto sobre Americanas que eu quero só para a gente sacramentar, e eu acho que a gente vai direto aqui até para adiantar o assunto. O Henrique coloca aqui 2 situações. O Henrique coloca que tem outra situação aqui da Eletrobras. Existe uma máxima de investimento em ações que é comprar na baixa e vender na alta. Sim. Você acha que tem essa chance agora de muita gente comprar a ação da Americana baixinha? Não, nesse momento não. O risco é alto. O risco é muito alto. O que eu aconselho é quem tem ação da loja Americana hoje não vai vender. Não vender de jeito nenhum. Eu vou me livrar da ação. Não. Porque o que vai acontecer? Vamos dizer, eu não sei aqui os números corretos, mas a ação da Americana valia R$50. Ela caiu para 5. Ela não vai voltar a valer 50, mas ela vai ter algum ganho daqui a um tempo. Ela vai passar a valer 15, 20, 25? Pode até ser. Aí você pode vender. Você vai perder, mas não vai perder tanto. Mas quem trabalha com ação não pode trabalhar no desespero. Já caiu, vou vender. Claro que essa máxima de comprar na baixa e vender na alta existe, mas quando você está trabalhando com ação num movimento ali correto, no movimento ali do próprio mercado. Não quando uma empresa que está pedindo recuperação judicial e que a gente realmente não sabe qual o desdobramento vai ter, e você vender agora, realmente, você comprar agora, né? Porque você vai comprar, vai ter um ganho aí pequeno, pode ter um ganho pequeno, mas é muito arriscado, né? É muito arriscado comprar agora. Eu estou pesquisando aqui, na rápida pesquisa que eu fiz aqui, é sobre o valor de uma ação da Americana, deu aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia, há 5 dias atrás, aproximadamente, 5 dias, né? Há um mês atrás, ela estava valendo R$1,17, R$1,16. Hoje ela vale 71 centavos. Já caiu aí quase 50 centavos, né? Sim. Então, aí, ó, só para você ter uma ideia aí de valores.
E esses sócios donos da Americana, né, que a gente pode citar assim, foi colocado aqui pela Vera no grupo de WhatsApp do programa, que uma matéria sobre até depois eu te mando também, é que o Brasil247.com ouviu o Roberto Requião dizendo o seguinte, a manchete diz o seguinte, Requião cobra de Lula reestatização da Eletrobras e punição dos gangsters. Ele chama de gangsters. Lehman. Destaco aqui, ó, ele diz: vocês já perceberam que os 3 empresários liberais, verdadeiros gangsters, que deram o estouro de 40 bilhões nas lojas americanas, disse o Requião, são os mesmos que compraram a Eletrobras? Vocês já perceberam que a consultoria que viabilizou o roubo das lojas americanas a que a gente falou mais cedo? É a empresa que assessorou a privatização da Eletrobras? Questionou Roberto Requião nessa entrevista ao portal Brasil 24.7. O que isso interfere na nossa conta de energia, cara? Esses caras... esse tipo de situação, né, esse tipo de transação, né, e também essa privatização, ela está abalada pela imagem deles, né? Eles fazem parte, os mesmos sócios das lojas americanas, que a gente já falou aqui, Lehman, Sicupira e Teles, fazem parte do grupo que comprou a Eletrobras. Então já existem na imprensa matérias fazendo a relação do que o caso da loja americana influencia na sua conta de luz. Então é uma imagem arranhada, não podemos dizer, não podemos afirmar o que pode acontecer, mas fica todo mundo inseguro. Quem é que vai confiar nos números da Eletrobras? Quem é que vai investir na Eletrobras? Aí, se ninguém investir, como é que a Eletrobras vai se capitalizar? Vai querer aumentar a conta, vai querer criar taxa, vai querer se capitalizar de alguma maneira. Porque lembrando que agora, não sendo mais do Estado, ela é uma empresa privada que tem que dar lucro. Que tem que dar lucro e que não tem subsídio do Estado. Então ela vai ter que se virar sozinha. Então, quem é que vai confiar? Como é que a Eletrobras vai oferecer ação no mercado e quem é que vai comprar? Confiando nos números dele. Então, eles vão ter... Eles estão, assim, com a cara exposta para poder vir a ter confiança de novo. Podem fazer o que for, mas eles vão ter que fazer um trabalho muito pesado para ter confiabilidade no mercado de novo. E tem as outras empresas que a gente já falou aqui no começo do programa, que eles têm que também eles vão ter que... A imagem deles está arranhada. Então, a imagem que eles sempre construíram, como você colocou até aí dos superpoderes, semideuses, do capitalismo, então é uma situação que eles vão ter que realmente... Lembra que você falou sobre assessoria de imprensa aqui em off? Sim, com a gente conversava, você já trabalhou com... E os caras criam um verdadeiro batalhão, um exército, e bombardeia a mídia com informações sobre aquela crise daquele momento. Sim. Uma assessoria de imprensa. Sim. Então, você tem, né, agora mesmo, recentemente, quem não gostaria de fazer uma entrevista com Lehman? Eu, por exemplo, hoje no programa, todo mundo... Então, há um mês atrás, cara bem sucedido, vamos trazer o cara. E ele falando muito, porque ele pratica filantropia. Sim. Ele é filantropo brasileiro. Beleza. Então vamos lá, vamos falar com o homem aqui da filantropia, falando sobre o combate à fome do Brasil, o Brasil que voltou para o mapa da fome nos últimos 20 anos. E aí, como é que o cara semana passada estava combatendo a fome e esse mês agora, semana agora já entra nessa crise profunda aí? É uma reconstrução que ele vai ter que fazer da própria imagem. Vai demorar na reconstrução da imagem própria e da imagem da empresa. Isso implica justamente nos valores das empresas que eles estão envolvidos. Sim. Exatamente. É uma situação que o capitalismo brasileiro ele vai ter que parar, né, reavaliar tudo o que aconteceu, porque é o maior rombo contábil da história do Brasil. Não existiu nenhum tipo de situação como essa no Brasil. De contábil, não. Outros rombos foram de outros setores. De outros setores e realmente foram
provocados por outros tipos de situações. Mas essa situação contábil de você... Porque todo mundo que lembra, né, até antes do governo Bolsonaro, era obrigado, todas as empresas de sociedade anônima, a publicar balanço no jornal. Então, você abria jornais como Valor Econômico, Globo, Jornal do Brasil, você sempre via balanço das empresas, né? Claro que quem não está na área ou não entende não dava muito valor a isso. Mas aí, se é publicado, é porque passou por uma série de testes, uma série de avaliações, e para aquele número ali está correspondendo à realidade, né? A gente pode até levar isso para clubes de futebol hoje. Sim. O balanço de clubes de futebol hoje, como é importante, as pessoas dão muito valor. Ah, meu time tem tantos milhões, vendeu tantos milhões, recebeu tantos milhões, o faturamento, o orçamento é de bilhão, tem essa coisa toda. E isso também tudo passa por auditoria independente. Então, isso tudo vai ficar, quem não é do mercado, vai tipo assim, será que realmente aquele número está certo? Se podem fazer o que querem, se podem esconder e dizer que, eu não sabia. Não tem como dizer realmente como se não sabia disso, porque é um valor muito grande, é um mecanismo que não tem como não ter rastro, né? Não tem como, então é muito difícil, é muito exposto esse tipo de situação. Então a Price, né, a PwC, que é a firma de auditoria, vai ter que se explicar muito, os sócios, muita explicação, e teve também aí, estende para o público, que é a questão da Petrobras. Né? Tem a questão da Petrobras, da Eletrobras, desculpa, da Eletrobras. A Petrobras até envolve a PwC, que é de auditoria no passado, mas tem a questão da Eletrobras que tem que tá, aí vem a questão política do Requião, que não é conhecido muito por ser uma pessoa calma, centrada, né? Ele é muito explosivo e vai também, tipo assim, levantou uma bola para quem sempre foi contra a privatização da Eletrobras, de reestatizar. Igual essa lei brasileira, ela precisa muito ser revista, refeita, eu não sei, pelos especialistas ou não, mas você vê, o cara pega uma concessão de uma BR e devolve no meio do prazo de... Como assim? Mas vocês instalaram as praças de pedágio, basicamente fizeram igual o nosso caso aqui, da Artérias Fluminense. Sim. Como assim devolver? Não tem que... O filho é seu, filho. Agora você tem que... Não sabia os riscos, o quanto de despesa ia ter, o que tinha que fazer. Então, fala aí, não. Realmente tem que ser uma coisa mais estruturada, né? É igual a privatização da Vale. O Brasil privatizou a Vale. E qual que é a maior acionista da Vale hoje? A federação, sim, o país. Sim. Mas como se nós privatizamos e nós agora somos os maiores acionistas da Vale? Sim. Isso tem umas coisas... Você lembra de empresa privatizada? E isso aí foi uma bronca minha com o Fernando Henrique, que eu sou a favor de setores, sim, serem privatizados. Acho que muita coisa o governo não tem que ficar tomar conta. Sim. O governo tem outras áreas para tomar conta, como saúde, educação, concentrar ali sua força no desenvolvimento, mas quer ficar tomando conta de energia, quer ficar tomando conta de carro dos outros, tomando conta no sentido de prestar serviço. E presta um serviço ruim. Né? Só assim, pode prejudicar muita gente, mas você vai privatizar e vai beneficiar muito mais. Então, tem vários exemplos que são bons essa questão de privatização. Sim. Mas, Hilton, fechando essa questão da Americanas, que é o que a gente falou, dá um programa e mais. Tem outro tema também, o programa já entrou aqui na reta final, que eu queria que você falasse um pouco, até porque você tem um chamado escritório de contabilidade. Sim. Né? É o famoso contador, como é conhecido, né, popularmente. Sim. O nome é... Falei aqui hoje cedo do nome do seu escritório. Monest. Monest, isso. Eu tinha lembrado, agora há pouco esqueci, desculpa. Nada. É o Monest. Sobre o novo portal da prefeitura, o que tem de novidade aí que, sinceramente, eu não me aprofundei, nem fiz pesquisa nenhuma. Sim.
Só sei que muita gente teve dificuldade em Sim. emitir, e está tendo, inclusive, dificuldade. Parece que está tendo que recadastrar o banco de clientes todos, de fornecedores. O que aconteceu? É bom sempre a gente começar falando sobre isso para as pessoas entenderem o seguinte. Nota fiscal, né, ela é separada entre nota fiscal de produto e nota fiscal de serviço. Né, nota fiscal de produto, quando você compra um produto, comercializa um produto, você emite a nota fiscal eletrônica. E essa nota fiscal eletrônica, ela já vem há anos sendo feita num portal nacional. Né? Então, qualquer lugar que você tiver, você vai ter uma nota fiscal eletrônica no mesmo padrão, em qualquer estado. Né? E também é importante separar essa diferença. O Estado ele cuida da inscrição estadual de quem é comércio. E as prefeituras cuidam da inscrição municipal de quem é serviço. Quem presta serviço emite nota pela prefeitura e quem é comércio emite nota pelo Estado. Só que com o Estado, claro que muito mais fácil, 27 estados, hoje 26, né, mais o Distrito Federal, foi mais fácil o governo fazer um portal nacional, sentar com os estados, definir isso. Isso vem desde 2004. Eu lembro que a primeira palestra que eu participei, até com a participação da Receita Federal, falando sobre nota fiscal eletrônica, foi em 2004, que somente grandes empresas... Eu lembro nessa palestra que ficou todo mundo muito preocupado de como as pequenas empresas iam emitir nota fiscal, porque na época as grandes empresas estavam gastando muito dinheiro para servidores, computadores, para emitir nota fiscal, que era uma coisa assim que era assim, uma situação que isso nunca vai acontecer, porque é muito caro, E a Receita falando, não, isso vai acontecer, a resposta vai ser em microsegundos, e realmente, hoje, quando você emite uma nota fiscal, ela vai e volta, porque a nota fiscal ela vai no portal nacional de nota fiscal e volta. Quando tem algum erro, já identifica e ele fala que tem esse erro. Então, hoje funciona muito bem. E a nota fiscal de serviço, ela sempre foi, até agora, em 2022, com vários tipos de portais. Cada prefeitura tinha um. Né? Existem alguns portais que algumas prefeituras usam, como o de Campos, por exemplo, que é o GIS Online. Campos usa, outras prefeituras usam. Mas a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil todo, então você imagina a diferença de cada um. E o governo, ele criou agora, a partir de 2023, a partir de 1º de janeiro, e está fazendo todo esse trabalho de fazer um portal nacional de nota fiscal eletrônica de serviço, que vai ser uma situação que ele vai padronizar todas as notas fiscais. E o GIS Online, que é o da prefeitura, também está se preparando para isso com essa mudança. Qual foi a mudança que aconteceu? Até 2022, a prefeitura ela tinha um portal GIS Online e tinha um portal para emissão de nota fiscal eletrônica. Qual é a diferença? Quando você emite a nota fiscal eletrônica, você tem que, no final do mês, entrar no portal do GIS Online, que tem um livro de ISS, que é o quê? Que tem as notas fiscais que você emite e as notas fiscais de quem você toma o serviço, emite para você. Então, você tem que encerrar aquele livro. Hoje, tu juntou tudo num só. Então, não existem mais 2 sites. É um site só. O GIS Online emite nota e tem um livro de ISS de prestador e tomador de serviço. A dificuldade, até eu participo de alguns grupos com colegas da área, eu até coloquei que eu ia vir aqui, se alguém tinha demanda, que eu também passei por isso. A dificuldade foi que algumas empresas, clientes minhas e clientes dos colegas também que eles falaram sobre isso, é que, tipo, uma empresa que eu tenho lá um exemplo da área médica. Então, na área médica tem o CNAE, que é o Código de Atividade Econômica que tem no CNPJ. Quando a gente fez o cadastro da empresa no novo portal, não estava aparecendo as atividades para emitir a nota. Então, a gente tinha que entrar em contato com a prefeitura para resolver o problema. Eu tive até 2 clientes que demoraram, estavam precisando tirar nota para receber, e demorou uns 2, 3 dias para ajeitar, mas ajeitou. Né? Não aparecia as atividades para emitir a nota. O código do CNAE dele ali, né? O código do CNAE não aparecia, então teve essa dificuldade. E uma outra dificuldade também, que eu acho que eu não aqui de novo a gente falando essa palavra, né? Não fazendo juízo de valor da prefeitura, mas eu gostaria de entender o porquê que ela fez isso. Hoje você não consegue mais cancelar uma nota fiscal no próprio portal. Tem que entrar com um processo burocrático, com papel, contrato social. Isso aí é uma lenha.
Então, até ano passado, algumas horas da emissão você conseguia, acho que 24 horas ou 48, horas, dependendo do valor, você também conseguia cancelar. Hoje não cancela mais nada. Emitiu a nota errada, tem que entrar com o processo. Então eu não sei por que a prefeitura, seria até bom de repente vamos levar essa demanda. A prefeitura responder por que ela tomou essa atitude, né? Ela tem o motivo disso, porque isso também dá mais trabalho para ela, né? Mais processos, mais... E porque o portal ele ficou muito fácil de se trabalhar. Realmente há de se elogiar isso, que ele está fácil de emitir a nota, está mais claro, está mais ali. Mas quem emite nota, assim, às vezes na correria, ou então coloca um dado errado, ou até mesmo a pessoa que pede para a gente emitir a nota informa um dado errado, isso acontece, isso é normal. Aí, às vezes, por um dado errado, você tem que entrar com o processo, levar requerimento assinado, reconhecer firma. Aí você tem que pegar a assinatura do seu comprador também, no caso. Sim, dizendo por que você emitiu, cancelou a nota. Isso, né? isso. Tipo, se eu emito uma nota para você... Eu comprei uma mercadoria sua. Um serviço, no caso, um serviço, sim. O seu serviço de contador, por exemplo. E eu emito a nota errada, você vai ter que me dar uma declaração dizendo por que eu estou cancelando aquela nota. Olha só que complicação. Então, aí se eu não puder ir, eu pedir um funcionário para ir, você tem que dar uma procuração para o meu funcionário para ir. Então, é uma papelada que eu considero desnecessária, sem fazer juízo de valor do porquê que a prefeitura tomou essa atitude. Deve ter algum motivo, não é possível, deve ter algum motivo. Será que é fraude? Eu vou levar essa demanda Você falou essa palavra, agora lembra. O que acontecia muito, né? Porque o cara cancelava e continuava recebendo. Agora é uma crítica mesmo do Wilton, pessoa física, falando da sociedade em si. Né? A gente paga muito, o correto paga muito pelo quem faz errado. Justo. Então, o que acontecia antes? Muita gente emitia a nota e cancelava para não pagar o imposto da nota depois. E recebia a nota. E recebia a nota. Normal, Aí... Só que hoje é mais difícil de fazer isso, porque no próprio portal novo, se você me contrata como contador e eu emito uma nota para você, quando você entra no seu portal, que você emite nota do seu serviço, vai aparecer lá a minha nota para você dar o aceite. O que é o aceite? É dizer que realmente eu prestei aquele serviço e a nota que eu emiti para você está certa. Porque a nota de comércio, como eu falei, sempre teve isso, que já aconteceu muito isso. Às vezes eu emito uma nota errada no seu nome, que eu nem prestei serviço para você. Você era um cliente meu, saiu da minha empresa de contabilidade. Aí eu emito uma nota sem querer, ou até mesmo por querer, né, de fraude, ou sem querer, e você pode chegar lá e falar assim, não, essa nota aqui está errada. A empresa do Wilton não prestou serviço para mim, aí você não dá o aceite. Então é mais um motivo para, de repente, esse processo de cancelamento não ser tão burocrático. Aí eu não... Eu vou levar a demanda para o Morales. Ele teve com a gente aqui agora, deve ter umas 2 semanas, né? O secretário de Fazenda. E também tem o subsecretário, que é gente finíssima. Aliás, eu fiz o pessoal da GIS Online fez contato comigo, até por intermédio dele, justamente porque eu levei uma demanda para ele daqui, que eu tinha pessoalmente, e comparei com Macaé, porque Macaé você vai tirar aquele negócio de cada um a prefeitura do portal, né? E para fechar, lá no pé da emissão da nota, você tinha a opção de colocar ali o e-mail para quem que você queria mandar aquela nota. Sim. Falei, cara, a gente precisa ter... mas aí o pessoal do GIS me ligou, falou, porque isso aí a gente já manda a nota para o e-mail que está cadastrado. Muitas das vezes a nota está cadastrada. O site da minha empresa, ela está cadastrada, os dados da minha empresa cadastral tem lá na Receita o endereço eletrônico do meu contador. Sim. E não o meu endereço. Eu preciso da nota fiscal aqui na rádio agora para poder te pagar, e foi parar no meu contador. Eu tenho que parar, tenho que ligar para o contador, tenho que pedir ele para mandar a nota. Sim, é uma coisa que pode facilitar, né? Eu tentei sugerir isso, mas aí falaram que... E uma coisa importante que eu queria deixar aqui é o MEI, né? Quem é MEI, o sistema do MEI, do Simples Nacional, o portal nacional do Simples Nacional, está sendo preparado para o MEI emitir a nota no portal do Simples Nacional. Não depender do portal da prefeitura, tá? Tá. Então, o que vai acontecer com isso? Vai ser muito mais fácil para o MEI emitir nota fiscal de serviço.
O MEI não emite nota fiscal de comércio, de produto, ele só emite nota fiscal de serviço. Então, como já tem aplicativos que prestam serviço para MEIs, e tem um aplicativo do MEI da Receita Federal, que é uma outra dica que eu posso deixar aqui para as pessoas. Quando você entra na loja de aplicativo para baixar um aplicativo do MEI, você procura sempre baixar o que tem o logozinho da Receita Federal. Porque o que existe de aplicativo de MEI de empresa privada querendo te cobrar mensalidade sem a menor necessidade, é uma sumidade de aplicativos que existem assim. O cara já está com a corda do pescoço, abriu um MEI para ver se salva. Tem aplicativos que cobram a abertura de MEI. Abrir um MEI é a coisa mais fácil do mundo, então a própria pessoa pode abrir. E no aplicativo do MEI, futuramente, né, acho que eles estão prometendo a partir de abril, o MEI já vai poder emitir a nota fiscal dele direto no aplicativo no celular. Então prestou o serviço ali, se ele quiser da prestação de serviço sair, já emitir a nota e mandar para a pessoa, ele já vai mandar ali através do aplicativo mesmo. Show. Entendeu? Perfeito. Então, essas são as questões do portal do Eu vou levar essa demanda e repasso para você, repasso para os ouvintes também, e aí você posta lá no grupo disso. Sim. Seguramente, hoje ainda a gente deve ter uma resposta disso, sem problema nenhum. Ok. Hilton, no mínimo uma forma de te agradecer aí pelo carinho de estar com a gente aqui nessa manhã de segunda-feira, então gentilmente passar para a gente essas informações, eu te agradeço muito. Hilton Alexandre de Carvalho, você tem Pestana também, né? Pestana de Carvalho. Pestana de Carvalho, que conversou com a gente aqui, é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial. Se quiser deixar o seu contato do seu escritório, fique à vontade, endereço, esteja à vontade para fazer o seu jabá. Certeza. Tem até um amigo aqui que eu estou fazendo uma live no meu Instagram, ele até falou sobre a questão da Eletrobras, né, o Rafael aqui, que é um amigo meu, ele está falando aqui que divulga um lucro fraude, supervaloriza, distribui os dividendos e depois vende com preço inflado. É o que aconteceu que a gente já falou aqui exaustivamente na Americanas, né? Então, distribuiu o dividendo, distribuiu o lucro e agora está se descobrindo que aquele lucro não é real. Então é o que acontece mesmo e pode acontecer na Eletrobras. O mercado vai ficar de olho nisso. Não, eu queria te agradecer muito pelo convite, como eu já falei aqui no início, né? Minha primeira vez aqui dando uma entrevista em rádio. O meu escritório ele fica ali na Rua Tenente Coronel Cardoso, número 455, sala 101. O Instagram do meu escritório é Seja Monest, né? E o meu telefone é 2299-813-6568. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar sobre esse caso da loja americana, quem quiser também algum serviço, eu estou à disposição. Também eu dou aula na TEC, incubadora, ao lado do professor Henrique da Hora. Boa. Dou aula na Escola Bora, que é uma escola de negócio que tem aqui em Campos, do Tarcísio Viana. Ele postou um alô aqui. E também dou aula numa outra escola que é especializada só na área odontológica, no Rio. Então eu dou aula sempre de área financeira, área tributária, sempre espalhando aí conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer, ensinar as pessoas aí. É bom, quem tem o dom de ensinar tem que praticar. Com certeza. Que bom que você pratica. Hilton, mais uma vez, obrigado e uma boa semana para você. Assim que a gente obtiver lá o retorno da Secretaria de Fazenda, a gente te passa. Okay. São 9h02, o Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.